Quanto tempo estava levando para refinar cada história? Levava em média 10 dias. E aí introduzimos a StackSpot AI, a Ju foi rodando ali acho que uns 3 meses, né? 3 meses. Foi essa redução de quase 70%, né, Carol? Caiu para 2 dias. Tempo médio de refinamento. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo liso, comprido. Hoje eu tô vestindo uma camiseta preta com logo de StackSpot. Eu tô aqui no escritório da Zup em São Paulo, aqui no meu fundo é o fundo do escritório. Hoje nós vamos falar sobre StackSpot AI para gestão de produtos, mais uma vertente de uso aí do produto no dia a dia, no processo de desenvolvimento. E aqui comigo eu tenho a Ana Carolina Martins, que eu vou chamar de Carol, e a Juliana Fitzcainelli, que eu vou chamar de Ju. Meninas, vocês poderiam começar com a audiodescrição de vocês? Primeiro a Carol? Claro, eu sou a Carol, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, castanhos. Eu tô usando uma blusa listrada. Tô aqui no escritório da Zup, um fundo preto, junto com a Fernanda. Agora a Ju. Eu sou a Ju, uma mulher branca de cabelos lisos loiro. Eu tô usando uma blusa branca e ao fundo a parede preta da Zup. Primeiro, obrigada também por vocês terem aceito o convite para falar aqui sobre o case de vocês, bem interessante. E hoje nós estamos numa edição especial, que é a edição Girls Powers, né? Isso aí. Só mulheres aqui, mas vamos lá. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da carreira de vocês primeiro, para a gente poder conhecer vocês um pouquinho mais. Vamos começar com a Carol. Carol, você pode falar um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou na Zup? Bom, eu tenho mais de 20 anos de carreira. Comecei na área de tecnologia, então sempre trabalhei com tecnologia. Eu tô na Zup tem 3 anos, eu comecei como desenvolvedora, mas sempre com um perfil muito de gestão, fui migrando minha carreira para a área de gestão de produtos, gestão de projetos, gestão de processos. Desses 3 anos, todos eles no Itaú. E aí a minha atuação hoje na Zup, eu sou manager, atuo com gestão de produto, com gestão de processos, fazendo a liderança ali das pessoas de produto. E você, Ju, conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu tenho 20 anos de experiência também, todos em tecnologia. Esses 20 anos também trabalhei com desenvolvimento de software, qualidade de software. O meu primeiro produto foi um produto de educação corporativa. E aí eu fui trabalhando, fui cada vez mais entrando na área de produto e na área de processo. Eu estou no Itaú, na Zup, no Itaú há 3 anos. Desde o primeiro dia atuando dentro do banco, eu atuo numa cadeira cross da comunidade, olhando para gestão de produto e gestão de processo. Legal, então, pelo tempo aí que vocês têm transitado pelo banco, vocês conhecem bastante ali da realidade, né? São 3 anos ali, então conhecem bastante ali do dia a dia, né? E aí, Ju, me conta, como que começou, né? Vocês estão ali olhando para processos, olhando para produtos. Como que foi assim esse primeiro contato com o StackSpot AI? Como que surgiu essa história? A gente começou a identificar problemas no fluxo de trabalho, né? A gente queria olhar onde é que estava o backlog, qual era a nossa estratégia, como a gente vinculava o backlog à nossa estratégia, e acabou que a gente descobriu que a gente não tinha um backlog estruturado. O backlog ele estava na cabeça de algumas pessoas, ele estava espalhado em todos os lugares, mas não centralizado. Então a gente começou primeiro a estruturar o fluxo de trabalho do time, trazer visibilidade que a gente não tinha um backlog estruturado, e aí surgiu o StackSpot. Em meados de outubro do ano passado, a gente iniciou a escrita de histórias, de features e histórias com o uso do StackSpot, para a gente trazer uma maior eficiência para o time, né? Então, a dor era, precisamos de um backlog, o time era muito júnior ali, eles ainda não tinham uma expertise, eles precisavam de um apoio para escrever essas histórias, e eles não curtiam o demorar da escrita da história. Então, era um operacional grande. E aí o StackSpot veio como um grande aliado aqui na escrita das features e das histórias. Eu acho que é legal complementar, né, Fer, que na época, quando o StackSpot surgiu, ela vinha muito como um agente de código, né? Então a gente até então não tinha vivido, não usava StackSpot no nosso dia a dia. E aí, como a gente já via algumas iniciativas, alguns experimentos que traziam produtividade dentro do ciclo de desenvolvimento, e a gente estava justamente sofrendo com a ineficiência no processo de refinamento, a gente pensou, né, a Ju no caso pensou, por que eu não, né? Por que não? Sim. E aí a gente começou ali, lá naquele começo, foi
por engenharia de prompt. Então, foi um trabalho um pouco mais árduo ali de conseguir escrever prompts que fizessem com que a AI retornasse pra gente aquilo que a gente queria, que eram features e histórias, num modelo de user story, porque no começo era só código, né? Então foi um trabalho ali de entender qual era o prompt ideal para a gente conseguir fazer. E depois que a gente chegou nesse ponto, a gente deixou o template prontinho, entregava para o PM, para o time, para que eles pudessem ter mais autonomia ali para escrever as histórias. Então, todo aquele trabalho de escrever com qualidade, escrever com algo que fizesse sentido para o time de desenvolvimento, a AI era responsável por fazer. Perfeito. E aí também tem a questão, a feature bem estruturada, o critério de aceite bem estruturado, o Dev Team ele consegue com muito maior facilidade fazer o fatiamento com o StackSpot dessas histórias, que é o como a gente vai desenvolver, né? Como é a ferramenta que eles usam, a plataforma do StackSpot eles usam para codificação, entrou de uma maneira muito natural para o dia a dia deles usar o StackSpot para o fatiamento das histórias também. Então, o PM usa para feature e o Dev Team usa para definir o como das histórias e os critérios de aceite. Agora, é engraçado, né? Porque o mato estava extremamente alto, né? Nesse time que você, a Ju principalmente, né? Que estava ali mais à frente. Não era algo, realmente, StackSpot AI é um agente de código. Mas ali o cenário que você encontrou é algo que faz parte do processo de desenvolvimento, né? Quando a gente fala de backlog, escrita de histórias, é a receita, né, que o dev vai pegar para ele poder basear ali o desenvolvimento dele. Então eu fico tentando imaginar o tamanho do caos que vocês encontraram ali. Exato, e assim, tem uma frase que o Alberto fala que um produto bem desenvolvido começa num requisito bem escrito. Exatamente. Né? Uhum. Então, só que assim, na prática e no dia a dia, é muito difícil a gente encontrar times que entendam isso, porque o foco deles está muito no código, vamos desenvolver e vamos entregar, né? Mas o que? Como? Por quê? Né? A que custo? A que preço, né? Então, assim, é muito difícil a gente encontrar times que entendam isso. Mas a partir do momento que eles começam a entender e perceber os ganhos, aí flui. Aí eles começam a entender a importância de ter uma história bem escrita. Então, a gente ainda encontra times que escrevem uma história ou se preocupam em escrever uma história bem escrita por conta da nota da qualidade da história, que é um indicador que a gente tem hoje e monitora, e não porque de fato vai entregar um valor lá na frente. Então, é um trabalho de aculturamento que a gente precisa fazer em cima disso. Exatamente. Tanto que o mato alto que você comenta, Fê, a gente começou a tirar ele estruturando o fluxo de trabalho do time. A pergunta que eles faziam muito, poxa, mas eu tô entregando, e realmente o time estava entregando, mas ele estava entregando com qualidade? A gente tinha documentação daquilo que estava sendo entregue? Quanto de defeito a gente tinha dentro desse produto que estava sendo entregue, né? Essas informações a gente não tinha, porque a gente não tinha backlog, a gente não tinha fluxo de trabalho estruturado, então a gente não sabia. Era muito percepção de todo mundo. Temos a percepção que estamos entregando, mas o número de incidentes continua aumentando, o número de acionamentos continua aumentando, o time tem mais de 70% naquela época, um cálculo por cima, porque a gente também não sabia exatamente, por não ter fluxo. A estimativa era que pelo menos 70% do time era investido em Run. Então, como que a gente vai mudar esse cenário se a gente não sabe onde a gente tem problema? Por isso que a estruturação do fluxo, a ferramenta ferramenta do dev também, a ferramenta de trabalho, ele tem que criar a história, ele tem que movimentar a história, é a ferramenta de trabalho do dia a dia dele, né? Então, e tudo isso é aculturamento, porque eles precisam conseguir entender o valor. E um ponto que é bem interessante, a gente trabalhou muito isso, dando visibilidade do trabalho deles. Se não é visto, não é mostrado e a visibilidade do trabalho deles fica menor. E aí foi que a galera começou a curtir cada vez mais usar o StackSpot. Porque aí o StackSpot tirava o operacional, eles conseguiam ter tudo documentado, tudo escrito, critérios de aceite claro, e as coisas começaram a fluir. Eu fico imaginando o desafio de vocês. Primeiro assim, gente, eu sou Product Manager de carreira, faço isso desde 2011. Eu não consigo imaginar um time sem backlog, assim.
É algo que na minha cabeça não é nem tangível, sabe? E assim, vocês tiveram vários desafios, né? Além de criar essa cultura do time, de olha, tem um processo de desenvolvimento aqui que vocês precisam seguir, a mindset, né, do dev lá, entender que não é só codar, gente. Qual valor você está gerando hoje para o seu cliente na ponta, né? Qual é o problema que você está resolvendo? E quando o dev ele tem esse mindset, essa mentalidade, ele consegue pensar até em outras soluções, né? A gente estava até comentando a questão normalmente do PM Tech, que ele já vem com a solução toda pronta, né? Então o dev ele consegue até abstrair mais, né? Pensar em novas possibilidades, em novas tecnologias. E a gente está falando isso num fluxo de gerar um valor para o cliente ali na ponta e para o dev também se desenvolver. E o mindset de mudar da utilização de uma ferramenta de AI, né? Exatamente. Foi por meio da ferramenta, e na verdade não era essa a intenção, acabou acontecendo de maneira muito orgânica, mas com a utilização da ferramenta que a gente consegue aproximar o time de tecnologia do time de negócio, né? Então a ferramenta ela veio como algo para justamente unir essas duas frentes, né? E como a gente estava comentando, por a gente ter muitos product managers que vêm do contexto de negócio, que vêm do ambiente de negócio, eles não têm um aprofundamento técnico. Então a AI ela ajuda justamente a traduzir isso para eles. Ajuda, né? Nessa relação, né? Ajuda nessa relação. PM com um background muito de estratégia, de business, e o dev que está mais pensando no código, né? Exatamente. São pessoas falando idiomas diferentes ali. Como né? que ele torna essa funcionalidade algo entendível para o desenvolvedor, né? E aí o StackSpot ele ajuda a colocar essa linguagem. Legal. Além disso, o StackSpot tira uma carga cognitiva do PM, que é de conhecer framework de fatiamento de história. Ele não precisa saber, eu preciso usar Product Backlog Building. Não, eu preciso usar User Restore. Ou eu preciso usar... Ele precisa conhecer, mas ele não precisa saber facilitar esses Exato. frameworks, né? Porque a própria AI faz isso. Legal. Agora vamos entrar assim mais a fundo. Como que é o processo hoje? Né? Como que foi ali? Carol, você tinha comentado, a gente tentou usar Knowledge Source, depois fomos para os Quick Commands. Eu queria entender como que foi chegar nessa solução e depois a gente pode conversar como que é essa jornada ali no dia a dia, né? Entre o PM e o Dev com o uso de StackSpot AI. No começo, como eu comentei, a gente usava engenharia de prompt e aí a gente foi criando templates, né, Ju? A gente criou um documento era um guia com alguns templates de prompts. Um prompt para criar feature, um prompt para criar história, um prompt para criar história no modelo Invest, um prompt para criar história no modelo X. Então a gente foi criando alguns prompts e deixava pronto, entregava para o PM, para o time e falava, usem. Depois a gente queria dar um pouco mais de contextualização para AI, para que essas histórias viessem ainda mais refinadas. Então o que a gente fez? A gente começou a usar Knowledge Source. Só que a gente entendeu que pro que a gente precisava ali, que era uma contextualização mais fixa, na verdade a gente queria uma sequência de prompts e não necessariamente um Knowledge Source, a gente viu que pra gente não funcionou e a gente migrou pro Quick Command. Então hoje a gente está usando por meio de Quick Commands. Esse Quick Command ele tem uma sequência de prompts que ele vai escrever história, seguindo os padrões de qualidade que a gente tem dentro do Itaú. Então, no Itaú, o Itaú entende que uma história, para ter qualidade, ela precisa atender uma série de requisitos. E esses requisitos ali, precisa seguir modelo Invest, precisa ter estimativa, precisa ter critérios de aceite, precisa de ser uma história funcional ou não funcional. Então, são os requisitos que nós entendemos dentro do Itaú como mínimos para que a história seja escrita com qualidade. Né? Isso, perfeito. Então, a gente coloca tudo isso dentro do Quick Command e aí o PM, quando ele vai criar uma história, ele não precisa dizer isso para AI, né? Ele só coloca o contexto da feature dele, a descrição textual da feature, explicando o que seria essa feature, usa aquele Quick Command que ele vai criar as histórias todas nesse padrão. Eu acho que vale a gente comentar que um dos itens que a galera curtiu muito foi quando a gente termina o Leanception, termina um Discovery, a gente tem geralmente o desenho de um MVP que se transforma num desenho técnico, né? A gente pega o desenho técnico, coloca lá dentro do StackSpot o XML que é gerado a partir dali e pede para o StackSpot gerar conforme o nosso Quick Command as histórias.
as features e as histórias. E aí ele pega cada pedacinho do desenho técnico e ele faz o fatiamento funcional, traz a parte técnica, tudo detalhado conforme os padrões que a gente trouxe. Gente, bom demais. Aí o PM já recebe isso, coloca lá na ferramenta e tá pronto. E assim, a gente já foi desbravando outras coisas, né, Ju? A gente faz pelo desenho de solução, então que é o que a Ju comentou, né? Pega o desenho de solução, coloca lá, ele cria as histórias. Tem times já que gravam a reunião de refinamento, pegam a transcrição textual, colocam na StackSpot e cria as histórias em cima daquilo ali. Então, assim, cada vez mais facilitado o negócio. Não tem desculpa para não criar as histórias. Muito bom. E assim, mais uma vez, eu acho que das outras conversas que nós já tivemos aqui, mais uma vez a AI agilizando processos ali chatos, tediosos, que ocupam muito tempo da gente, que são muito repetitivos, né, dando um espaço ali para o time pensar em outras coisas, em outras soluções, em outras formas de fazer, olhar outros problemas, né? O tempo hoje que é tão precioso, muito bom esse case. E assim, às vezes a gente fala, né, mas qual que era o problema que esse time tinha em relação a este processo para a gente ter introduzido AI, né? E eu até estava conversando com a Ju, assim, o refinamento demorava muito para fazer, porque era muito oneroso, tinha que ficar escrevendo, pensar no que eu vou escrever, tem que escrever numa linguagem que seja de fácil entendimento, que seja clara, que o desenvolvedor consiga entender, que ela seja uniforme, né, que eu tenha padrões na escrita das minhas histórias. Então a gente fala, era esse o problema que o time tinha? Na verdade, o time não tinha esse problema. Por quê? Porque eles não faziam. De tão difícil que era, eles acabavam não fazendo. Então a gente volta naquele ponto, né? De fato não tinha, eles conversavam, existia muita comunicação, mas a gente sabe, a comunicação, se a gente não documenta, daqui a 2, 3 dias a gente esqueceu tudo que falou. Sim, os detalhes, né? Perde os detalhes. A gente vai perdendo até desperdício intelectual, né? Porque a gente começa a gerar algo ali, às vezes estoca aquilo ali e depois vai lá e esquece, né? Por ser oneroso, ele vai ficando uma fila ali e aí vai ficando velho aquele item, né? Quando o time começou lá em outubro, a gente pegou muito forte a importância da escrita das histórias e aí a dificuldade deles entenderem era porque era difícil, era oneroso. Como a Carol comentou, isso deixar oneroso. Então a gente começou a ver, poxa, eles estão fazendo, mas está aumentando o tempo, né? Está aumentando, o tempo começou a ir lá para 10 dias na coluna de refinamento. E aí em 10 dias você já esqueceu o que você escreveu no primeiro dia, né? Então esse desperdício ele começou a aumentar por conta de escrever as histórias. Agora falando de métricas, assim, de resultados, né, que vocês obtiveram aí com esse case, tanto na parte de refinamento de backlog quanto de escrita de histórias. Quais são aí os resultados? O que vocês já metrificaram? É até difícil metrificar antes, né? Conforme você comentou, né, Ju? Porque não tinha nada. Mas eu acho que é legal isso, porque como não tinha nada, né, o trabalho que a Ju fez foi de organizar. Organizou. Começaram a escrever na marra, começaram a escrever as histórias na mão. Quanto tempo estava levando para refinar cada história? Levava em média 10 dias. Então, para escrever uma história, 10 dias. Cada história eles levavam em média 10 dias para escrever, né? A gente considera, porque o refinamento não é só o PM que faz, né? Ele normalmente chama ali as pessoas que têm mais sinergia com o tema, envolve elas ali. Então, 3, 4 pessoas por história. Então, se a gente for calcular financeiramente quanto que isso custa, né, para o time, é um custo alto. E aí introduzimos a StackSpot AI, a Ju foi rodando ali acho que uns 3 meses, né? 3 meses, foi mais ou menos, efetivamente a gente começou a experimentar ali por outubro, a gente fazia na marra. Aí na marra é bom, né? A gente fazia porque era importante, o time começou a entender que era importante ter. Aí quando a gente começou mais em dezembro, a gente começou a experimentar, a gente foi formando os aliados. Aí um começou, o outro também se interessou, até que em janeiro estava todo o time efetivamente escrevendo. De janeiro até março foi essa redução de quase 70%, né, Carol? Caiu para 2 dias, tempo médio de refinamento. E esse tempo ele se mantém, a gente está em agosto agora, então o tempo ele vem se mantendo numa média interessante aqui, sem perder a qualidade, que é a métrica que a gente acompanha. A gente acompanha quanto eu estou melhorando do ciclo de desenvolvimento, do cycle time, e quanto que eu estou melhorando efetivamente também no todo, né?
para não dar o foco só na eficiência, mas manter também a qualidade. Não é só sobre escrever, é escrever um requisito que seja bom e que seja sustentável ao longo do caminho, né? Agora, a gente falando aqui do papel do PM, né, do Product Manager, a gente sabe que no mercado existem pessoas que vieram de várias outras carreiras, né? Eu conheço até pessoas que eram advogadas e viraram Product Managers, né? Eu trabalho com uma. Então você conhece bem também essa realidade. Qual o conselho que vocês dariam para os produteiros aqui, né, sobre utilizar esse TechSpot AI? O que vocês recomendariam? Assim, o caso de vocês, como vocês já vieram de uma escola de desenvolvimento, de repente ali a parte, né, de engenharia de prompt foi um pouco mais fácil, mas qual a recomendação que vocês dariam? Acho que é um pouco do que a gente estava falando antes ali, né? A gente usou a AI a partir de uma necessidade. Então, assim, a gente tinha um problema que a gente precisava resolver. Que era, cara, não tem backlog aqui. Acho que até um ponto interessante da gente voltar um pouquinho o fato da gente não ter um backlog, ele implica em várias coisas, não só na qualidade do produto, mas na qualidade do processo também, porque a partir do momento que a gente não tem um backlog, a gente não consegue medir nada, né? Então, a gente tinha esse problema, a gente não sabia qual que era o tamanho das coisas que a gente tinha para fazer, a gente não tinha previsibilidade, a gente não tinha indicadores de fluxo, a gente não tinha nada, né? Então, a gente tinha um problema para resolver. Então, acho que um pouco do que a gente estava falando antes, assim, a primeira coisa é entender o que a gente quer resolver. Qual que é o problema que o meu time tem, meu time de tecnologia tem, e entender se a partir deste problema eu consigo introduzir TechSpot AI para resolver o meu problema. Provavelmente vai ter alguma coisa ali que TechSpot AI vai ajudar, né? Se a gente pensar no fluxo de desenvolvimento, o nosso objetivo ali é ser mais produtivo, ser mais eficiente. TechSpot AI vai entrar ali. Então, a primeira coisa, assim, que eu e a Ju, a gente estava pensando assim, que dicas a gente daria, né? Eu acho que a primeira coisa é entender que problema... E essa é a pergunta que um produteiro faz, né? Que problema que eu quero resolver? Acho que é a mesma coisa. AI que problema que eu quero resolver que esse TechSpot AI possa me ajudar. E você, Ju? O que você indicaria? Eu acho que precisa estar aberto ao novo também, né? A experimentar, a testar a ferramenta, a ver como que ele vai tirar o teu operacional. A AI, ela não vem para substituir ninguém, ela vem para nos trazer mais eficiência, né? Então, ele entendeu qual que é o problema dele, aí ele vai olhar para onde que ele vai, por onde que ele vai começar e escolher uma coisa, né? Dar foco e terminar para depois ir para o próximo passo. Porque se a gente quer melhorar a eficiência como um todo, a gente acaba se perdendo no caminho pela falta de foco. Então, escolhe um ponto, vai lá, resolve aquele problema, mede se está surtindo efeito e depois vai para o próximo. Uma coisa que é importante também é começar pequeno, né? A gente fez esse piloto com 2 squads, né, Ju? Hoje começou ali com 2 squads, então assim, foi um negócio bem silencioso, né? Pegando ali as pessoas interessadas, os aliados, foi experimentando. Os curiosos, os curiosos, mediu, coletar resultado, acho que esse é fundamental, né? Então, assim, não adianta a gente dizer assim, pô, tem um negócio legal aqui, beleza, qual foi o impacto que gerou? A gente precisa saber impacto a partir de dados, se forem dados financeiros, melhor ainda, né? Então, assim, começar pequeno, experimentar, medir, e aí a gente tentar escalar, né? Então, hoje a gente está num momento que a gente está escalando os TechSpot AI na comunidade, justamente porque a gente conseguiu estruturar um case legal para contar e mostrar, ó, dá certo. Perfeito. E não tem como encurtar o caminho. A gente precisa começar do começo, que a gente vai entender o problema, às vezes para a gente chegar lá no refinamento de backlog, a gente tem que estruturar o fluxo de trabalho. Então, a gente fazer uma parte e não fazer a outra, a gente não vai conseguir coletar resultado, identificar onde que a gente tem impacto. Identificamos nessa trajetória que a gente também tinha impacto de orçamento, né? Porque a gente também não sabia quanto que a gente estava gastando. A gente está com o tamanho de time certo, a gente quer aumentar o time, mas como que eu vou argumentar? Então, se a gente tentar encurtar esse caminho, também não funciona. Então, minha sugestão é que a gente não pule etapas. A gente entenda o todo, entenda o contexto
e molde a solução conforme o contexto. Não existe um framework pronto. A bala de prata não existe. Não né? existe. Então, cada contexto vai precisar do seu remédio. Esses times são times de plataforma, né? São times de dados, times de plataforma. Mas a gente também pode trabalhar com times de negócio, a gente pode hipercontextualizar o StackSpot. Então, isso vai cada vez mais ganhando corpo. Ela vai ficando cada vez mais inteligente, cada vez nos ajudando mais no dia a dia com a hipercontextualização. Né? Agora que no mês de agosto, né, foi liberado a feature de agents. Qual é o plano aí de vocês já para utilizar esse novo poder aí de StackSpot AI no dia a dia? Então, é legal porque assim, esse case que a gente roda já está sendo escalado, ele já está divulgando esse trabalho em outras comunidades, tem muita gente interessada, a gente tem feito uma série de apresentações. Toda vez que a gente apresenta, as pessoas querem os nossos prompts ali para poderem usar. O agente, ele vai ajudar a gente justamente nisso, porque a gente vai criar um agente de produto, então vai ser um agente produteiro, né? Que a gente já vai deixar pré-parametrizado para dentro do Itaú esses requisitos mínimos de qualidade de escrita de história. Então, quem usar esse agente já vai ter um resultado de história ali atendendo os requisitos mínimos de qualidade, mas ele vai poder interagir com esse agente, entendendo que ele é um Product Manager e não um desenvolvedor de software. Então vai ficar muito mais interativo ali a comunicação por meio do agente. A gente está fazendo os testes, né? Vai aprimorar ele e publicar assim que a gente tiver ele disponível. Legal. O agente também vai quebrar uma barreira, né? O PM, por ele não ter essa familiaridade, às vezes ele ainda está com um pouco de receio de utilizar. Então, o agente ele vai nos ajudar muito no quebrar essa resistência, né? Mostrar que ele, como produteiro, também tem habilidade para usar a plataforma do StackSpot. Para um produteiro com background de business, ele talvez nunca tenha usado uma IDE na vida. Exatamente. Né? Então, não, e o pode ser agente um ele impacto. pode usar pela web, Sim, então fica muito pelo mais portal acessível. facilita, né? Então, Ju e Carol, a gente sabe que nós estamos aqui pelo YouTube, né? Então nem todo mundo vai ter fácil acesso a vocês. Quem quiser saber mais detalhes desse case, tem algum lugar disponível? A gente escreveu um artigo que está disponibilizado no site da StackSpot, que conta toda a trajetória do início do nosso case, os problemas que a gente encontrou e o detalhamento do que a gente fez, as métricas e os resultados, com todas as referências bibliográficas que a gente utilizou também. Muito bom. Gente, muito obrigada. Estou muito feliz de fazer esse bate-papo aqui só com mulheres. Eu acho que a gente precisa ter esse nível de representatividade no nosso meio de TI, né? Mostrar a potência feminina também, vocês com um case tão relevante, olhando para a área de produtos, né, saindo um pouquinho ali da caixa, né, não só falando de desenvolvimento. Mais uma vez eu agradeço a participação de vocês. Obrigada, Fê. Muito obrigada, Fê. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Para você que quiser ter mais acesso aos dados desse case que as meninas trouxeram, tá aqui o nosso link na descrição, tá lá no portal de StackSpot. Outro recado super importante, nos siga também pelas redes sociais, estamos no YouTube, no LinkedIn, tem bastante material informativo sobre área de AI, sobre modernização, vale a pena conferir, tá bom? Até a próxima, um abraço!